Leitura 289, Mateus, 11 a 13, Projeto 365, 16 de outubro de 2023. Mateus 11. Neste capítulo, temos a diligência constante e inesgotável do nosso Senhor Jesus na sua grande obra de pregação do Evangelho. O seu sermão aos discípulos de João sobre ele ser o Messias. O testemunho honroso que Cristo deu a respeito de João Batista. O triste relato que ele dá daquela geração, em geral, e de alguns lugares em particular, com referência ao sucesso tanto do ministério de João como do seu próprio. O seu agradecimento ao seu pai pelo método sábio e gracioso que ele havia adotado para revelar os grandes mistérios do Evangelho. O seu gracioso chamado e convite para que os pobres pecadores venham até ele, e sejam governados, ensinados e salvos por ele. Em nenhuma outra passagem encontramos mais sobre os ais de terror do Evangelho como advertência para nós, ou sobre a doçura da graça do Evangelho como incentivo, do que neste capítulo, que nos coloca diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. Mateus 12. Neste capítulo, temos Cristo esclarecendo a lei do quarto mandamento, a respeito do sábado judeu, e defendendo de alguns conceitos supersticiosos, promovidos pelos mestres judeus, mostrando que as obras de necessidade e misericórdia devem ser realizadas neste dia. A prudência, a humildade e a autonegação do Senhor Jesus na realização dos seus milagres. A resposta de Cristo às críticas e calúnias blasfêmias dos escribas e dos fariseus, que atribuíram o fato de que ele expulsava demônios a um pacto com o diabo. A resposta de Cristo a uma exigência tentadora dos escribas e dos fariseus, que o desafiaram a mostrar-lhes um sinal do céu. O julgamento de Cristo sobre os seus parentes. Mateus 13. Neste capítulo, temos o favor que Cristo fez aos seus compatriotas ao pregar sobre o reino dos céus a eles. Jesus lhes pregava em parábolas, e aqui vemos a razão pela qual escolheu essa forma para os instruir. E o evangelista dá outra razão. Existem 8 parábolas registradas neste capítulo, que visam representar o reino dos céus, o método de plantar o evangelho no mundo, e seu crescimento e sucesso. As grandes verdades e leis daquele reino estão, em outras passagens das Escrituras, explicadas claramente, e sem parábolas, mas algumas circunstâncias do seu início e progresso são expostas em parábolas abertas. Visa mostrar quais são as grandes dificuldades que impedem as pessoas de se beneficiarem da palavra de Deus, e quantas vezes ela não alcança seu objetivo, por culpa das próprias pessoas. Trata-se da parábola dos 4 tipos de solos, apresentada nos versículos 3 a 9 e explicitada nos versículos 18 a 23. Mostrar a mistura do bom e do ruim que existe na igreja cristã, que continuará até a grande separação que ocorrerá no dia do julgamento, a parábola do joio apresentada e explicada a pedido dos discípulos, e a da rede lançada ao mar. A igreja cristã devia ser muito pequena no início, mas ao longo do tempo ela se tornaria um corpo considerável, a do grão de mostarda, e a do fermento. Aqueles que esperam a salvação através do Evangelho, devem arriscar tudo, e parar com tudo, nesta perspectiva, e não haverá perdedores nessa barganha. As parábolas são a do tesouro escondido no campo, e a da pérola de grande valor, como orientação aos discípulos, cuja intenção era levá-los a fazer uso das instruções que ele havia concedido para benefício dos outros. Essa é a parábola do bom pai de família. O desprezo com que os compatriotas de Jesus o tratavam devido à simplicidade de sua família.